Eu sou André Felipe, eu falo com pais de filhos até 7 anos de idade e o nosso tema de hoje eu vou falar um pouco mais sobre construção dos pais de filhos emocionalmente saudáveis. E sempre que eu falar pai, se você é mulher, entenda mãe, tá? Eu falo pai porque eu sou homem, eu falo muito filho porque o meu filho é menino, mas não tem diferença. Tudo que eu falar aqui serve para pai, serve para mãe, serve para filho menina, filho menino ou filha menina, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar contando para vocês uma historinha lá do dia 14 de outubro de 2020, ano passado. E eu sei a data exatamente porque eu tenho um registro desse dia. No dia 14 eu estava com o meu sobrinho Matheus, filho da minha irmã. Ele estava com 6, 7 meses, eu acho. E aí a gente estava lá na piscina. Eles moram num condomínio, tem uma piscina lá. Eu estava lá com o Matheus na piscina de boa. E o Matheus era o meu álibi para não precisar entrar na piscina. O Miguel estava na piscina brincando, e aí tinham outras crianças lá na piscina, tava a Isabela, a Lavina, tava uma turma lá. E eu não estava nem um pouco afim de entrar na piscina. Cara, mas nem, não existia um joule de disposição em mim para investir energia lá na piscina. Realmente eu não queria. E enquanto eu estava com o Matheus, estava beleza, né? Não ia colocar o Matheus na piscina. Até que a minha irmã chegou, pegou o Matheus, e aí eu fiquei sem justificativas, sem desculpas. E eu continuei sem motivo não, sem vontade de entrar. Mas eu sabia que era importante para o Miguel eu entrar e viver um momento ali com ele e com as outras crianças, naturalmente, que estavam lá também. E eu entrei, a contragosto, contrariado, sem vontade, sem disposição, mas eu entrei. E se eu fosse fazer uma retrospectiva de 2020, normalmente nas retrospectivas a gente fala os extremos, né? As memórias extremas boas ou ruins, agradáveis ou desagradáveis. Sem dúvida essa seria uma memória que estaria na minha retrospectiva como boa. Foi uma das tardes muito gostosas que eu pude viver ali com meu filho. Foi essa tarde. E começou de um momento, de uma decisão, de um levantar e andar a contragosto, a contravontade, certo? Então aqui eu vou trazer alguns pontos para te ajudar nesse sentido, porque eu vejo que os pais, não só os pais, né, todo mundo, o ser humano, tem muita dificuldade de ir contra a sua própria vontade, mesmo quando ele sabe que é o certo a ser feito. Então, aplicado a filhos, eu vou trazer algumas questões que podem te ajudar com relação a isso. E deixa eu já te falar, algo que se você me segue há uma semana, provavelmente você já me ouviu falar. Não estou aqui para te dar uma fórmula mágica. Não estou aqui para te dar uma dica para você sentir vontade de querer. Não, cara, definitivamente não é isso que eu acredito, não é isso que eu vejo. Não estou aqui para trabalhar as suas sensações, para você sentir vontade de querer. Não é isso, tá? Mas tem um provérbio, então entrando propriamente no tema aqui, tem um provérbio, eu não tenho certeza, eu acho que é 25, 28. Não tenho certeza disso, tá? Mas ele fala assim: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. E o contexto, é importante você saber o contexto que isso foi escrito. Era um contexto onde existiam, não é a era de hoje, essa era moderna, mas era um contexto que era muito normal. Haver invasões, haver domínio de território, expansão de território, certo? Então quem escreveu isso foi Salomão, que foi o filho de Davi. Davi foi um rei de Israel, que foi um cara que expandiu muito o território, o reino de Israel. Então ele dominou muitos vizinhos, digamos assim, tá? E Salomão foi um cara mais da paz, mas ele precisava ter a cidade dele fortificada, inclusive ele construiu muitas torres de fortificação e tudo mais, para ele não ser dominado. E como o pai dele havia conquistado muitos territórios, haviam muitos filhos indignados, querendo a vingança dos pais e se vingariam em Salomão. Tá? E o que quer dizer? Imagina, nesse contexto, uma cidade sem muros, uma cidade derribada. Cara, vai ser destruída, cara. Vai ser dominada, vai ser escravizada, vai ser violentada, vai viver uma subvida. Então esse é o contexto. O que Salomão está dizendo ali é que se você não tem domínio próprio, você vai ser destruído. Você vai ser escravo. Você vai, me permita a expressão, você vai ter uma vida de merda. É basicamente isso, tá?
Tem um outro trecho que eu quero falar também, que esse é Paulo falando lá nos Coríntios 9. E, ó, gente, eu sempre cito muito a Bíblia aqui, porque a Bíblia eu acredito que carrega a verdade em conceitos, tá? Eu não sou o cara que vai na letrinha da Bíblia, que tem que estar tudo certinho, mas eu acredito que conceitos de vida estão lá. Eu sou um cara que tem Jesus como referência, mas não tenho nada de religião, certo? Então, Paulo lá em Coríntios, ele tem um trecho que é muito massa. Ele fala assim, esse eu vou ler para vocês. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo. Ó, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, os caras, para ganharem uma coroa que vai passar, um prêmio, uma medalha, um atleta olímpico, que vai passar, ele se submete a um treinamento rigoroso, ele acorda na hora, ele treina, ele malha, ele dorme cedo, tem alimentação, tal, tudo certinho, para ganhar algo que é passageiro. Quanto mais, e agora fazendo aplicação aos filhos, os pais que estão construindo filhos, a coroa dos pais são os filhos saudáveis emocionalmente. Para que a coroa que você conquiste não seja uma coroa, não seja uma medalha que vai passar, mas que você possa deixar um legado, que você possa deixar para o seu filho, para que ele construa uma família saudável e possa ir passando de geração em geração. Cara, uma vez minha mãe me perguntou o que eu pensava sobre herança, de deixar para os filhos e tal. E eu falei, mãe, eu não vou deixar, o capítulo de Coríntios é o 9, o versículo eu não vou lembrar. Mas se você olhar lá, tem lá. Eu falei, mãe, eu não vou deixar um centavo pro Miguel. Qual é a herança que você vai deixar pro Miguel? Cara, eu não vou deixar um centavo. Nada, de dinheiro, nada. Eu quero poder deixar de patrimônio, de dinheiro, algo que eu só consiga ajudar pessoas que o máximo que eu consiga ajudar seja com dinheiro. O que é algo muito raso. Para o meu filho, a herança que eu quero deixar para o meu filho é algo muito mais valioso do que dinheiro. Porque o dinheiro é uma coroa passageira. O dinheiro vai passar, vai acabar, mesmo que você faça uma parada que seja sustentável, mas vai chegar uma hora que vai acabar, vai mudar o mercado, o que quer que seja. Tá? Mas para o meu filho, eu quero deixar uma saúde emocional, eu quero dar para ele a capacidade dele construir o próprio patrimônio dele se construir, para que ele possa construir uma família saudável e que assim ele possa abençoar os filhos dele, que os filhos deles sigam assim. E assim eu estou construindo uma coroa que não vai se diluir, que não vai ser perene, ser passageiro. Eu não vou deixar, cara, para o meu filho um centavo. E eu sei, e aí é uma visão minha, tá, gente? Você não tem que fazer isso, não. Mas o meu filho, ele tem até 18 anos para estar dentro da minha casa. Cara, dia 19 de novembro, meu filho faz aniversário dia 20 de novembro. Dia 19 de novembro, um dia antes dele completar 19 anos, é o último dia que meu filho tem para estar na minha casa. Depois, cara, ele tem que construir a vida dele, ele tem que se virar, ó, vai filho, vai, já deu, cara, sai, vai viver a sua vida. Então eu sei que eu tenho 19 anos, menos um dia, para formar o meu filho, para viver a vida dele, para construir o meu filho, para moldar, para forjar o meu filho, para que ele possa construir a vida dele. Sem precisar de herança minha. E aí, quando eu falei para minha mãe, eu falei assim, mãe, eu não vou deixar um centavo para o Miguel. Ela falou, então essa casa aqui, você também não vai ter um centavo não, vai ser só para o seu irmão e para sua irmã. Eu não vou deixar herança para você se você não deixar para o meu neto, não. Mas aí, voltando. Eu sei que eu tenho 19 anos, menos um dia, para formar o meu filho, para que ele possa construir a própria vida dele, para que ele possa construir a própria família dele, para que ele possa construir o próprio patrimônio dele. Porque se eu deixar uma herança de dinheiro para ele, ele pode gastar e acabar, né, gente? Então, se eu consigo, eu começo a perceber. Então, ó, a live 1, se você assistiu, eu falei de você deslocar o seu motivo de você para os seus filhos. Se você não assistiu, tá lá no Telegram, tá tudo salvo lá, cara. Vai lá e escuta, tá? A live 2, eu falei um pouco de você não viver por acaso, que o encantado é o vilão. Se você assistiu, você lembra. E agora você começa a perceber que você tem um tempo, que você não educa o seu filho para você, que você não forma o seu filho para você. O seu papel não é criar o seu filho para você. Você tem um filho, mas você não possui o seu filho. Ele não é um monumento seu, não é monumento que eu quero falar. Mas ele não é um objeto seu. Tá? Então você está preparando seu filho para a vida.
Você tem 19 anos, só que desses 19 anos que você tem, os 10 primeiros são muito mais intensos. Os 10 primeiros valem muito mais do que os outros 9, porque é principalmente na infância que você forma o homem e a mulher que seu filho vai se tornar no futuro. A maioria das pessoas carregam para a vida inteira o que elas recebem na infância. A maioria das pessoas atravessam a vida carregando as habilidades emocionais, as competências emocionais que elas receberam na infância. Lógico que você não precisa ser vítima da criação que você recebeu. Se você consegue discernir, perceber a criação que você recebeu e você quiser se recriar, você, enquanto adulto, com esse discernimento, pode tomar essa decisão e caminhar para frente nesse sentido. Mas a maioria das pessoas não faz essa reflexãozinha que eu estou falando aqui com você, tá? Então você precisa ser diligente com o tempo. Cara, o tempo é um recurso escasso demais. Meu Deus do céu, eu fico maluco com que as pessoas jogam tempo no ralo, desperdício. Eu fico doente com isso. E falando com relação aos filhos, se você entende que é na infância que você forma o homem e a mulher que seu filho vai ser no futuro, você não tem tempo para estar perdendo, cara. Você não tem tempo para estar de bobeira, para estar de brincadeira. Brincadeira, entenda quando eu falo assim, né? Claro que você vai brincar com seu filho, óbvio. Mas você não tem tempo para jogar no ralo. Às vezes eu vejo as pessoas... É como se a gente está no início do ano. É como se a pessoa pegasse assim e falasse, 12 meses é muito tempo no ano. Eu não preciso de 12 meses, não. Eu vou jogar fora 2 meses da minha vida. Fazendo o quê? Maratonando série no Netflix. Vou jogar 2 meses zerando não sei quantos joguinhos de videogame. Vou jogar 2 meses no ralo. Nenhum problema com série, tá, gente? Nenhum problema com videogame e tal. Mas desde que esteja no nível saudável. Desde que você comece a fazer as coisas que de fato são importantes, para que tenha um tempo para você recarregar sua bateria. Eu gosto de assistir filme, tá? Então tenho o meu momento lá de assistir filme, mas eu não vou jogar fora 2 meses da minha vida em um ano maratonando séries e séries do Netflix. E aqui eu estou dando um exemplo para você. Mas pessoas que ficam de bobeira, ficam olhando para o teto, pessoas que... Cara, seu tempo é escasso. O tempo é escasso. Todo mundo, seja você bilionário, seja você miserável de dinheiro. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Se você tentar comprar 1 hora por dia para o seu dia ter 25 horas por 1 bilhão, você não vai conseguir. É o recurso mais democrático que existe e ele vai passar, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Seja diligente com o seu tempo na formação do seu filho, porque a infância dele vai acabar. E quando acabar a infância dele vai ser mais difícil. Teve um treinamento de um cara chamado Márcio Micheli que eu fui. E não concordo com tudo que ele fala, não. Mas vale a pena ver alguns insights dele. E eu espero que você não concorde com tudo que eu falo aqui também, tá? É difícil eu ler um livro que eu concorde com tudo que eu vejo no livro. Tenha o seu crivo, tenha os seus princípios, os seus valores. O que eu falar aqui que vale a pena, você acata. O que não vale a pena, você descarta. E a gente não precisa concordar em tudo, não. Tá tranquilo com isso. Mas esse treinamento foi interessante. Ele falou o seguinte, fez um exercício com a gente. Ele falou, pensa, você teve um bom pai, uma boa mãe, e aí faz o exercício junto, tá? Pensa aí, você teve, sim ou não? Pensa nos seus pais. Cara, se eu fosse falar dos meus pais, eles foram bons para mim? Sim ou não? Não tem resposta certa e errada, não. Sim, foram. Ou não foram. Se você tivesse que me provar a sua resposta, o que você me falaria? Como você me provaria, seja sim ou não? Eu imagino que você contaria memórias, que você contaria momentos, tá? E essas memórias são de que fase da sua vida? Pelo menos 80% das pessoas vão dizer que são da infância. Porque é a infância que você tem para fortalecer o vínculo com seu filho, para formar pessoas emocionalmente saudáveis, para você construir o homem e a mulher que seu filho vai ser no futuro, tá? Então você não tem tempo a perder. Você tem que ser diligente com o seu tempo. Você tem que usar os recursos que você tem de acordo com a sua realidade para o bem do seu filho agora. Não deixa para amanhã, não deixa para quando ele chegar na adolescência, que quando chegar na adolescência, se você não fizer agora, o bicho vai pegar. Você sabe disso, tá bom? Então, eu vou passar aqui para vocês 3 pontos, 3 conceitos que podem te ajudar nesse sentido, tá? O primeiro conceito que eu quero passar para vocês é domine os momentos de decisão. Domine os momentos de decisão. A atenção é um recurso muito caro para o cérebro. O cérebro quer economizar energia e ele gasta muita energia com atenção. Você não consegue prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. Você presta atenção em uma, o máximo você troca de atenção rápido de uma coisa para outra.
Então o cérebro faz o máximo para automatizar os processos. São os famosos hábitos, tá? Então teve um experimento que fizeram com gatos. Colocaram os gatos numas caixas e aí o gato, quando pisava em determinado uma partezinha lá da caixa, levantava uma portinha que tinha comida e ele estava liberto da caixa. E as primeiras vezes que colocaram os gatos na caixa, eu não vou lembrar exatamente, cara, mas eu acho que foi 2 minutos e meio. Não lembro, tá, gente? Esse eu não tenho certeza, não. Mas foi entre 2 e 3 minutos que eles passaram até achar esse botãozinho que eles pisavam e saíam da caixa. E é à medida que foi repetindo, que o gato foi sendo colocado na caixa mais vezes, até que chegou o ponto que a média de tempo que o gato levava era de 6 segundos para conseguir sair da caixa. Por quê? Porque ele aprendeu. Porque o cérebro automatizou o processo. Porque agora ele não precisava nem pensar mais. Agora ele não precisava prestar atenção. Ele era um hábito. Ele ia lá, pisava no negócio, estava liberto da caixa, recebia a recompensazinha dele que era a comida. Tá? Então, você precisa dominar os momentos de decisão. A gente pensa que toma decisão o dia todo, e toma. Mas são pequenas decisões que definem a próxima 1, 2 horas do meu dia. É igual quando você está dirigindo. Você pega uma BR, você pegou a BR, cara, para você sair daquela BR, você vai ter que esperar um retorno daqui a, sei lá, 10, 15, 5 quilômetros, dependendo da BR que você está. É uma decisão que você toma. Então, ontem eu estava sem vontade de treinar. Sem vontade absolutamente nenhuma, de malhar, né? Quando eu tomei a decisão de treinar, nos primeiros 30 segundos, isso já determinou os meus próximos 30 minutos. E eu, André, eu tenho linkado o hábito, após malhar, o hábito de meditar. Já é natural para mim, tá? O malhar é um gatilho para eu meditar. Então, o fato de eu decidir treinar, mesmo sem estar com vontade, passou 30 segundos que eu já estava treinando, isso determinou a próxima 1 hora minha, que foi o período de treinar, mais o período de meditar. E acabou que ontem eu cochilei, dormi quando estava treinando. Mas, ó, os momentos de decisão determinam seus próximos 30, 40, 1 hora, 2 horas. Se você chega em casa do trabalho e você se propôs a malhar depois do trabalho, o tempo que você chega em casa, se você senta no sofá ou se você coloca a roupa de treinar, determina como você vai passar a próxima 1 hora e meia. No caso do que eu falei aqui com o Miguel, que eu não estava nem um pouco afim de entrar na piscina, mas o momento de decisão que eu dominei, de, cara, eu vou entrar na piscina mesmo sem vontade, determinou como foram as minhas próximas, eu acho que foram as 4 horas que eu passei ali na piscina. Porque estava tão gostoso, foi tão bom que a gente entrou à noite ali dentro. O momento que você determina se você vai apertar o soneca do celular ou se você vai levantar mesmo com sono e lavar o rosto, determina as suas próximas 2 horas, determina se você vai chegar cedo ou não no trabalho, determina se você vai tomar um café da manhã de qualidade ou não, determina... E você chegando cedo ou tarde no trabalho, determina talvez as próximas... a manhã inteira de expediente. Então são alguns momentos de decisão que você precisa dominar, porque o resto vai no automático. O resto seu cérebro vai conduzindo da maneira aprendida, que já foi repetida, igual o gato quando pisava lá no botão e abria a portinha para ele. Ele não precisava mais dar atenção. Já era automático. Então esse é o primeiro conceito que eu quero trazer para você. Domine os momentos de decisão. Eu fiz um post ontem falando que tem muitas vezes que eu não quero brincar com meu filho. Cara, eu não estou com vontade. Mas eu brinco mesmo assim. Não é por minha causa, é por causa do meu filho. Então você ter esses momentos sob o seu controle, isso determina muito do seu dia. O segundo conceito que eu quero trazer para você. Para de se economizar, cara. Você já está vivendo. Ah, André, eu não estou com vontade de entrar na piscina. Entrei na piscina. Mas você vai ficar fazendo gestão do quanto você se entrega ao que você decidiu fazer? Eu estou na piscina, mas eu vou brincar mais ou menos com meu filho. Eu estou na piscina, mas eu vou ficar aqui emburrado porque eu não queria estar na piscina. Entrei na piscina, fiz meu papel, estou aqui perto do meu filho, mas eu não vou... Cara, se joga. Para de se economizar, para de fazer gestão do quanto você vai viver o momento que você está vivendo. Para de ficar controlando se você vai estar presente para o presente. Faz com tudo que você está lá, velho. Você está dentro da piscina. Aí você vai entrar na piscina e não vai estar dentro da piscina. Não faz sentido. As pessoas se economizam muito, ficam fazendo gestão do quanto que se entregam ao que de fato elas estão fazendo. Cara, não faz isso. Se você decide fazer, se você dominou o momento de decisão e foi lá treinar, cara, dá tudo que você tem no treino.
Há uns 3 meses atrás eu estava jogando um futebol com uma molecada. Tava lá no Rio e sempre tinha um momento lá de futebol. Cara, durante o futebol, eu corria mais do que os moleques, pô. Eles aguentavam correr muito mais do que eu, mas se eu decidir jogar futebol, cara, eu tô lá, eu vou viver tudo, pô. Eu não tô dizendo que eu vou ser imprudente, mas eu tô dizendo que eu vou viver de propósito, que eu vou fazer, eu vou me entregar, eu vou me jogar, eu não vou ficar me regulando. Eu não vou ficar fazendo gestão do quanto que eu me entrego ou não me entrego ao que eu decidi fazer. Não faz sentido isso pra mim, cara. Então, se você decidiu fazer algo, faz com tudo que você tem. Ah, André, mas eu não estou com vontade. Faz assim mesmo. Faz assim mesmo. É a parte que Paulo fala do eu esmurro meu corpo e faço dele o meu escravo. Tem dia que você tem que colocar o joelho no bucho, dar um pau no seu corpo, seu cérebro vai fazer tudo para querer ir em outra direção. Mas aí são as pessoas que são escravos do cérebro, são escravos dos pensamentos, são escravos das emoções. E você precisa entender que você não é os seus pensamentos, você tem pensamentos. As suas emoções, eu li ontem, cara, esse livro aqui, ó, que eu tô lendo. Esse livro aqui, O Cérebro da Criança. Eu li ontem ele falando que uma emoção, em média, ela leva 90 segundos entre vir e ir. 90 segundos entre um input de emoção e outro, entre um input de sensação e outro. As emoções são passageiras. E aí eu fico vivendo como escravo das minhas emoções, e não por determinação. Eu fico vivendo como um passageiro das minhas sensações, e não como um motorista que decide para onde vai a própria vida. Então, se você decidiu entrar na piscina, cara, se joga. Se você decidiu treinar, dá o seu máximo no treino. Mas não fica fazendo gestão do quanto você vive o momento que você está vivendo. Mesmo que você esteja com vontade ou não, mas você decidiu estar lá. Isso faz total diferença, principalmente quando você está com seus filhos. Então eu entrei lá na piscina com o Miguel, eu não estava com vontade de entrar. Mas o fato de eu me jogar, de eu me entregar, fez aquela brincadeira ser muito melhor para ele, gerou um momento que fortaleceu o vínculo entre a gente e foi gostoso para mim também. Porque se eu ficasse lá fazendo gestão, tô aqui cumprindo meu papel de pai, mas não vou me entregar, nem ia ser gostoso para mim. Ia ser chato pra caramba. E acaba que você coloca a sua criança interior para fora também, e você se diverte, você brinca. Cara, então, esse é o segundo conceito que eu quero falar para vocês hoje, cara. Se joga, não se economiza. E o terceiro que eu quero falar para vocês hoje, e amanhã a gente vai continuar nesse assunto, mas eu dividi em dois, senão não vai dar tempo da gente matar hoje. O terceiro que eu quero falar para vocês é aprenda a suportar o tédio. O que diferencia em algum... Cara, as pessoas de altíssimo nível, altíssima performance, seja no que for, e as pessoas boas, o que diferencia também é a capacidade de suportar o tédio. Por exemplo, imagina o Michael Phelps. Michael Phelps, cara, maior medalhista olímpico da história, maior nadador de todos os tempos, até agora, né? O Michael Phelps, ele tinha um físico perfeito para nadar e tudo mais, morava nos Estados Unidos, que tinha um ambiente perfeito para treinar ele, cara, tudo isso ele foi realmente privilegiado. Mas existem vários como ele assim. Só que o Michael Phelps passou 6 anos seguidos, todos os dias. Aquela Olimpíada que ele... Foram 8 ou 9 medalhas de ouro que ele ganhou, todos os dias. Cara, imagina você treinar 6 anos, todos os dias, dia santo, feriado, ano novo, seu aniversário, sábado, domingo. Eu não sei se você já teve equipe no seu trabalho, se você já geriu equipe. Pô, quando o cara tinha que trabalhar um sábado e um domingo, chegava segunda-feira, tô cansado, não tive folga. E eu não tô dizendo que o cara não tá cansado, não. Mas imagina 6 anos disso. E hoje nem pode mais, né? Pelas leis trabalhistas você tem que folgar. Imagina 6 anos. Agora imagina o tédio do cara, em alguns momentos, de entrar na piscina e fazer a mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. Imagina aqueles caras que fazem competição de corpo, que o Schwarzenegger fazia, esqueci como é que chama. Aqueles caras que são bem fortão, bem fortão. Imagina o tédio do cara de ficar levantando peso repetidamente, repetidamente, repetidamente. É a capacidade de suportar o tédio que muitas vezes diferencia as pessoas extraordinárias das pessoas boas. E aí, falando com os filhos, vai ter vez que você vai entrar na piscina e vai ser um tédio mesmo. Nesse dia, pra mim, acabou que eu me diverti pra caramba, mas já teve dia que eu entrei na piscina com meu filho que foi um tédio. Foi um tédio. Porque eu não tô lá, fisiculturista, obrigado, Elba. Eu não tô lá porque é divertido pra mim, eu tô lá por causa do meu filho. Vai ter vez que, cara, vai ser chato mesmo.
Mas se você aprende a suportar o tédio, você é capaz de fazer o que tem que ser feito, mesmo entediado. E aí vou dar uma dica aqui para você. É algo que eu tenho treinado no Miguel nos últimos 8 meses. Ajude o seu filho a lidar com o tédio desde pequeno, desde criança. Ensine o seu filho a lidar com o tédio. Eu criei para o Miguel o momento do tédio. Momento que, filho, não pode assistir TV, não pode isso, cara. Eu não vou brincar com você. Você tem esse período aqui, você vai ter que se virar. Vai lá e inventa alguma coisa, você tem seus brinquedos e tal. Aí ele olha pra mim às vezes e fala, papai, tá muito chato e tal. Eu já ensinei pra ele por que é tão importante que ele aprenda a lidar com o tédio. E aí, tá tudo bem. E aí, eu tava lendo, cara, foi outro livro do Daniel Ziegel, não foi esse que eu mostrei pra você não. É O Cérebro que Diz Sim. E é interessante, ele fala lá, como que é um departamento da NASA, não vou lembrar qual é o departamento, quando eles iam contratar pessoas, eles olhavam o currículo escolar. Então eles pegavam as melhores faculdades, que são as pessoas que vão para as melhores faculdades, vieram das melhores escolas, pegavam os melhores currículos, as melhores notas, os alunos mais brilhantes, e esse era o critério para eles começarem a fazer a seleção de quem iria trabalhar naquele departamento. E eles perceberam que isso não fazia muita diferença. O fato do cara ter um currículo impressionante, o currículo perfeito, não é isso que determina se na vida real ele vai ser ou não um bom funcionário. E aí eles começaram a estudar, começaram a pesquisar e tal. E hoje, um dos critérios que eles utilizam para colocar a pessoa para participar da seleção é se quando criança, essa criança tinha momentos de não ter o que fazer. Tinha momentos de tédio. E agora vem o interessante. As crianças que têm esses momentos, elas se tornam pessoas criativas, que isso reflete na vida adulta, na capacidade de resolver problemas. Porque no final, na maioria dos trabalhos, o que importa é se você é capaz de resolver problema ou não. Muito mais do que o seu currículo escolar. É se você vai dar conta de resolver os problemas que vão aparecer para você. E o treino das crianças que tinham momentos sem ter nada para fazer, que tinham que se virar, que tinham que pensar, que tinham que imaginar, que tinham que criar, que tinham que suportar o tédio muitas vezes, o tédio forçava elas a serem criativas. E isso fez com que, quando adulto, refletisse na capacidade de resolver problemas. Então eu tenho treinado o Miguel para isso. Eu criei para o meu filho o momento do tédio. É chato, ele vira para mim e fala, papai, é chato e tal, mas daqui a pouco ele está todo concentrado. Daqui a pouco ele está completamente imerso numa atividade que ele mesmo inventou. E aí eu vou dar uma dica para você. Quando seu filho estiver imerso numa atividade, que você passa, ele está desenhando. Imagina que seu filho está desenhando, aí você passa e fala, nossa filho, que desenho bonito. Aí o moleque que estava todo imerso lá naquela atividade, 100% concentrado, agora sabe que está sendo observado. Você desviou a atenção dele da tarefa, você falou para ele que ele está sendo observado, agora ele tem outra coisa. Você atrapalhou não a capacidade, mas você atrapalhou a concentração dele, que vai atrapalhar o desenvolvimento da habilidade de se concentrar. Então, se você vê o seu filho concentrado em algo, cara, só deixa, velho. Até para você ter um sossego, até para você ter um tempinho para você. Deixa ele, fica quietinho. Às vezes, quando está muito tempo em silêncio, porque quando está muito tempo em silêncio também a gente já acha que as crianças estão aprontando, né? E às vezes estão. Mas quando está muito tempo em silêncio, eu vou lá, dou uma espiadinha assim. Se o Miguel está muito concentrado, eu saio na pontinha do pé, que é para ele nem saber que eu estive lá. Isso vale para as crianças pequenininhas também. Às vezes a criança pequenininha tem aqueles brinquedinhos que ficam assim no berço, né? A criança pequenininha está lá prestando atenção, cara. Totalmente concentrada no brinquedinho. Aí vem um adulto e pega ela. Aí vem um adulto e mexe com ela. Aí vem um adulto... Não, cara, deixa ela. Ajuda. O que você mais consegue ajudar nesse momento não fazendo nada. Para que ela vá aprendendo a se virar, para que ela vá aprendendo a fazer as coisas sozinha, para que ela vá aprendendo a lidar com o tédio. E quando ela consegue se concentrar em algo, não atrapalha, deixa ela lá, velho. Certo? Então essa é uma dica para você, que os pais, na melhor das boas intenções, nossa, filho, que desenho bonito, caramba, filho, tá ficando muito legal isso aí que você tá fazendo, parabéns, hein? Aí atrapalha a criança, deixa ele lá, tá? E depois você valida, depois ele vai vir mostrar para você, aí você valida, você diz como que ficou legal e tudo mais. Então, esses são 3 pontos que eu queria trazer para você. E aí você vai me falar, André, mas você está falando de decisão, de andar para frente, mas errar é humano, vão ter momentos que eu vou vacilar.
vai ter momento. E eu não estou falando para você que você tem que ser 100%, até porque é impossível você ser assim. Mas tem que haver dentro de você a disposição de você buscar isso. Porque, eu já sei que eu vou errar. Eu já sei que eu vou vacilar. Então, digamos que de 10, naturalmente, seja impossível eu não errar pelo menos 2. Estou chutando aqui, tá? Então, de cada 10 momentos, 2 eu vou vacilar, 2 eu vou errar, 2 eu não vou conseguir entrar na piscina, 2 eu não vou conseguir suportar o tédio, o que quer que seja. Mais 2. Aí, se eu admito para mim mesmo que eu vou errar, eu vou somar a esses 2 mais 3. Porque, já que você sabe que vai vacilar, então é porque você vai vacilar que você não deve admitir a possibilidade de vacilar previamente. Eu não estou dizendo para você não aceitar o vacilo que aconteceu. Eu estou dizendo para você não somar ao vacilo que vai acontecer mais vacilos porque você diz que vai vacilar. É de você perseguir fazer o certo. E tudo que eu falei aqui, cara, de você tomar decisão, domina os momentos de decisão, tem a capacidade de suportar o tédio e se joga, cara. Se entrega, não vai ficar se economizando, fazendo gestão do quanto você vive o momento que você está vivendo. E eu vou dar uma dica prática para você de como você consegue colocar isso em prática. Uma dicasinha muito simples e que, se você fizer, você vai ver como faz totalmente diferença. Não negocia com seu cérebro. Em algum momento da live eu falei para você entender que você não é seus pensamentos. Você está acima disso, você tem pensamentos. E as pessoas ficam querendo advogar em causa própria contra o próprio cérebro. Tá na hora de treinar. Eu ontem não estava nem um pouco afim de treinar. Tá na hora de treinar, simplesmente levanta e vai. Não fica tentando convencer o seu cérebro que é hora de treinar, porque ele vai ter excelentes argumentos para você não treinar. Ontem eu tenho uma lesãozinha nesse ombro que volta e meia ela volta. Aí ontem meu ombro estava doendo. Aí chegou a hora de treinar, o meu cérebro já falou assim, cara, não vai não, porque seu ombro está doendo. Já pensou se eu fosse argumentar com o meu cérebro? Não quer dizer que eu vou ser imprudente no treino e tal. Mas se você começa a advogar em causa própria, você vai perder. Porque o seu cérebro é muito bom. O seu cérebro é muito bom para lhe convencer. Então, se o telefone toca e é hora de levantar, simplesmente levanta e lava o rosto. Não fica negociando, poxa, eu dormi 4 horas essa noite. Eu, cara, não estava nem um pouco afim de levantar quando o despertador tocou. Já pensou se eu fosse ficar pensando, não, o saudável de sono é no mínimo 7 horas por noite. Olha só, eu dormi 4 horas essa noite. Então, para o bem da minha saúde, eu não vou levantar. Aí não vai levantar mesmo, né? Eu não estou dizendo aqui que você não tem que dormir, tá? Eu só estou dizendo que nos momentos de decisão, para você dominar os momentos de decisão, se você ficar negociando com o seu cérebro, você vai perder, cara. Não negocia, simplesmente levanta, toma o teu leito e anda. Decide, levanta, toma o teu leito, pega o teu fardo, a tua dificuldade, o teu sono e anda para frente na direção da sua decisão. Faz o que tem que ser feito. Porque se você ficar negociando, aí você vai perder. Então, gente, esses são os conceitos que eu queria trazer para você aqui. A gente vai continuar esse assunto amanhã, mas essas coisas vão moldando a sua identidade. Esse vai ser, dando um spoilerzinho do nosso bate-papo amanhã. Então, a repetição dessas coisas vai moldando a sua identidade. Hoje, eu falei para você dominar os momentos de decisão, para você não se economizar e para você aprender a lidar com o tédio. E a dica prática para você fazer isso é não negociar com o seu cérebro. E assim você vai conseguir gerar muitos momentos para o seu filho, que vai fortalecer o vínculo entre vocês, como o momento que eu falei da piscina, que você vai dedicar tempo para o seu filho. Uma outra dicasinha prática para você viver 100% o que você está vivendo, cara. Desliga o celular na hora que você decidir estar com seu filho. Então, às vezes você vai passear com seu filho, aí você, vou fazer um post no Instagram. Nenhum problema com isso, tá? Aí você deixou de viver o momento que você está vivendo com seu filho para fazer o post, porque agora você está mostrando o momento que você está vivendo. E a partir do instante que você está mostrando que você está vivendo, você não está mais vivendo. Então, se você vai bater a foto rapidão, tá beleza. Eu, André, quando eu saio com meu filho, normalmente eu saio sem celular. E quando eu levo o celular, eu deixo no carro. Aí eu quero bater uma foto. Normalmente eu vou pra praia com o Miguel, eu gosto de bater foto. Na hora que a gente tá voltando, tá chegando no carro, eu vou lá e pau, bato a foto. Mas eu levar o celular é levar um inimigo do momento presente. É eu levar algo que vai me impedir de viver o que eu me propus a viver. Então essa é uma outra dicasinha prática, cara. Corta esses inimigos, evita. E se você vai levar o celular com você, deixa ele sem internet.
para que você não seja pego na tentação de ficar registrando, ficar mostrando algo que não se está mais vivendo. Essa é uma outra dicasinha prática para você. Gente, perguntas, comentários, se quiser participar, manda uma solicitação aí. Eu vou passar aqui pelos comentários agora, lembrando que a gente tem a série Forjando Filhos para a Vida, tá chegando, tá? E essas lives que eu estou fazendo são para preparar você para assistir a série. Então você está vendo que nesses 3 primeiros dias eu estou falando muito mais sobre os pais do que sobre os filhos. E aí vai chegar o momento da gente falar sobre os filhos, falar de maneira mais prática, falar no dia a dia. Mas primeiro você precisa ter o alicerce, você precisa ter a base para poder formar nos seus filhos pessoas emocionalmente saudáveis, tá? Deixa eu passar aqui pelos comentários. Bom dia, turma toda aí que está falando. Valeu, Gleison, uma bela reflexão. Amo sua live, ajuda muito, legal, que bom. Que bom que tem ajudado, a proposta é essa. E o que eu falo às pessoas, é o que eu falo às pessoas que têm filho, mas não entendem que é sobre formar uma pessoa e depois aceita as escolhas dele com sabedoria também. É interessante esse comentário da Isa aqui, ela estava falando sobre você formar os filhos, né? Eu tive uma conversa com meu pai última semana de novembro. Eu estive no Rio de Janeiro e aí teve um assunto importante, eu cheguei, chamei o meu pai e falei, pai, eu tomei essa decisão aqui. Não é que eu fui perguntar para o meu pai qual era a decisão a ser tomada, a decisão é minha. O meu pai, se ele quiser, ele me dá conselho. Eu posso pedir conselho para o meu pai, óbvio que eu posso, mas a decisão é minha, eu não transfiro para o meu pai. Nesse caso, eu fui informar ao meu pai a decisão. Aí eu fui lá e falei, pai, eu tomei essa decisão aqui. O senhor tem alguma pergunta para fazer? Ele falou assim, meu filho, eu não tenho pergunta nenhuma. Eu sei o trabalho que eu fiz na formação sua e dos seus irmãos. Eu não gasto 5 minutos preocupado se vocês vão tomar boas decisões ou não. Meu pai falou desse jeito para mim. Eu não gasto 5 minutos. Aí minha mãe estava do lado, ela fez, às vezes eu gasto. Aí ele falou, eu não gasto, cara. Porque eu sei o trabalho que eu fiz. Eu sei a base que eu dei para vocês. Eu sei que enquanto era o meu papel formar vocês, eu fiz o meu melhor para formar vocês. Eu sei o que eu transferi para vocês. Eu sei que agora é com vocês. Eu sei que o princípio está aí dentro. Tem coisas que nós discordamos, que nós pensamos diferente? Tem. Mas está na periferia. No princípio, na essência, eu sei que eu consegui transmitir para vocês a essência. Então as decisões são de vocês. Se você vai se arrebentar ou não, poxa, filho, eu não tem mais o que eu fazer. Lógico, se eu ver uma situação que eu estou vendo que vai dar ruim, eu vou chamar você e vou dar um conselho, mas no final a decisão é sua. Eu não tenho necessidade que você tome as decisões que eu acho que você deva tomar, porque o meu trabalho eu já fiz, no tempo que vocês estavam na minha casa. Então, eu não tenho nenhuma pergunta para fazer para você. É essa a decisão que você quer tomar? É. Então tá bom, meu filho. Deus abençoe você. Foi a única coisa que ele disse. Então, para que você possa fazer um trabalho com seu filho nesses 18 anos que ele está dentro da sua casa, e principalmente agora na infância, para que você possa, a exemplo do meu pai, falar assim, cara, eu não gasto 5 minutos preocupado com as decisões que você vai tomar, porque eu sei que o meu trabalho eu fiz. Então, pegando um gancho aqui do que a Isa falou. Exatamente isso, o tempo passa e depois não adianta reclamar, dizendo que não tem vínculo com o filho ou que ele é fechado. Não adianta chorar o leite derramado, né? É interessante como que eu vejo muitos pais falando, o meu filho não compartilha comigo. E aí já pais de filhos adolescentes em diante, tá? Lembrando que eu falo para pais de filhos até 7 anos. Mas eu vejo os pais e as mães falando, meu filho não compartilha comigo as coisas dele, ele não conta, se tranca no quarto e tudo mais. Mas no momento que você teve de construir um vínculo forte para o seu filho, quando chegar lá na adolescência, compartilhar as coisas dele com você, talvez você não tenha construído, né? E aí depois não adianta chorar o leite derramado. A Isa falou aqui que está sempre concordando. Concorde no que for relativo para você, no que for relevante para você, mas sempre escute colocando à prova, filtrando, tá? Vão ter momentos que eu vou falar coisas aqui que você vai discordar e tá tudo bem. A gente pode caminhar bem discordando. Desde que seja na superfície, né? Se for na essência, aí não é pra gente caminhar juntos. Exatamente isso, se doa, se entrega, viva o momento, sua decisão de estar lá. Valeu, Elba. A Elba é mãe de 3, meu amigo. Não é de um, não.
Deixa eu ver aqui, ó. Elaine Girl. É o que eu digo para minha sogra e esposo. Deixa o menino sem fazer nada. Gente, deixa o menino sem fazer nada, um pouco. Ele não vai morrer se ficar sem brincar um pouco, porque eles não deixam, sempre tem que ficar ocupando meu filho. E, cara, isso não é saudável, tá? Às vezes os pais têm, eu tenho que ocupar o dia do meu filho, tenho que botar isso. O meu filho não tem o que fazer, eu vou colocar ele na frente da TV. Você que sabe o tempo que você vai deixar seu filho na frente da TV. Mas é importante a criança ter momentos de tédio, a criança ter momentos de não ter o que fazer, para que ela escolha o que ela vai fazer. Isso é muito importante na formação do seu filho. Então não encha a agenda do seu filho. Dê um momento para que ele se treine também nesse sentido, tá? E lembrando, quando ele estiver concentrado em alguma coisa, deixa ele lá, não atrapalha não. Antigamente não tínhamos tanta tecnologia, construímos jogos até com caixa de fósforo. E essa muita tecnologia acaba atrapalhando a formação dos filhos, né? Tem um livro do John Gottman. O John Gottman, cara, um extensivo estudioso das relações humanas. Cara, mais de 40 anos fazendo trabalhos científicos, observando centenas de casais, centenas de pais e filhos e tal. E aí tem um livro dele, que o prefácio é do Daniel Goleman. Eu não vou lembrar o título do livro, gente, mas se você pesquisar na internet você acha. E aí o Daniel Goleman cita, nesse prefácio, um estudo que mostra que as crianças da década de 90, comparadas às crianças da década de 70, elas decaíram em mais de 40 requisitos emocionais. Mais de 40 competências emocionais, as crianças da década de 90 eram piores do que as da década de 70. E eu não estou falando aqui que você tem que educar como os nossos pais foram educados. Não, o mundo mudou, tá, gente? Não tem nada a ver. Mas ele atribui muito a questão da tecnologia. Porque quando você está na tecnologia, você está vivendo um mundo de não emoções. Você não está vivendo um mundo de não relacionamentos. Eu até fiz um post aqui umas 2 semanas atrás do meu filho brincando na rua. E eu coloquei assim, a melhor escola emocional. Porque é justamente quando você está vivendo a vida real de relacionamentos que você vai sendo treinado nas emoções. E isso foram as crianças da década de 90, ou seja, eu e você. Imagina as crianças de hoje. Como que deve estar. Então, deixa o moleque entediado. É saudável para ele. Massa. A Isa dizendo que aprendeu a deixar o filho no mundo dele comigo. Que massa. Ó, Raquel, meu marido fica com pena de deixá-lo brincar sozinho. Tem momento de brincar sozinho, tem momento de brincar junto. Tem tempo para tudo, tá? Então, tem tempo de afastar e tem tempo de aproximar. Tem tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. O saudável é o equilíbrio, né? A criança não vai passar o dia todo. Agora meu filho tem que brincar sozinho, então não vou mais brincar com meu filho. Fica aí sozinho o dia todo, filho. Não, claro que não, né? Você entendeu. Mas é muito bom, muito saudável que seu filho tenha o tempo dele sozinho lá também. Minha filha tem 5 anos. Me separei do pai dela há pouco tempo. Sempre tivemos uma linda conexão, mas agora ela não me respeita mais. Xinga, bate, não respeita ninguém. Sinto que fracassei como mãe. Ó, tá bem cedo, né? Pra você ter fracassado como mãe. Bem cedo, tá com 5 anos. E você disse que vocês sempre tiveram uma conexão muito boa. Ela deve estar sentindo esse divórcio, né? Tem um vídeo meu no YouTube. Me chama lá no direct, se você não achar. Mas é falando sobre os impactos nos filhos das relações dos pais. Eu não sei como foi esse divórcio de vocês, tá? Mas mais importante do que estar casado ou não estar casado é a qualidade do relacionamento. Para você ter ideia, tem até estudos que mostram que filhos de pais que têm uma má relação entre si, comparado a filhos de pais que têm uma boa relação entre si, vivem menos do que os que têm uma boa relação. Até a longevidade, expectativa de vida impacta. Então, não sei como foi esse divórcio. Só o divórcio em si já é algo muito forte para a criança lidar, ainda mais nessa idade. E talvez a relação entre vocês esteja afetando ela. Então procura esse vídeo lá no YouTube, assiste, e se você quiser me chamar lá no direct pra gente trocar uma ideia, me chama. Eu sou divorciado também, passei por isso. E eu percebi que foi um período difícil pro Miguel, que ele sentiu bastante, mas eu e a Bárbara conseguimos fazer um divórcio saudável, digamos assim, pro nosso filho, e hoje a gente se dá muito bem, e o Miguel é super bem resolvido com isso. Consegue. Será que consigo recuperar essa conexão? Se ela já tem tantas memórias ruins, consegue. E você consegue trabalhar para que ela saiba lidar com as memórias ruins também. Porque, ó, tem um monte de memórias
que nós temos que não aconteceram de verdade. Tem coisa que você lembra, que, nossa, eu lembro disso que aconteceu naquele dia, mas que de fato não aconteceu. As nossas memórias, elas não são tão literais assim, tá? Não é um arquivozinho que está lá tudo guardado, que você vai, pega a gaveta do dia 10 de outubro de 1997. Não é assim que funciona. As nossas memórias são muito de significados, associação de significados. E elas vão mudando ao longo do tempo. Então, tem memória que você fala, poxa, eu lembro como se fosse ontem o que aconteceu, mas que ao longo do tempo foi mudando. Se você tivesse uma gravação, um vídeo, você ia ver que você não foi exatamente isso que aconteceu. Então, existem memórias de coisas que nós imaginamos, de coisas que nós criamos, de coisas que nós sonhamos. E onde eu quero chegar? Você está falando aqui, ó, consigo recuperar essa conexão com minha filha, já que ela tem tantas memórias ruins? Definitivamente sim, você consegue recuperar. Ela está com 5 anos, certo? Não quer dizer que você vai esperar, é urgente a situação, tá? É urgente, mas sim, você consegue. E quanto a memórias ruins, lógico que você tem que ajudar sua filha a trabalhar as memórias. Lógico que você não tem que plantar de propósito memórias ruins. Mas saiba que mesmo que você conseguisse criar sua filha numa bolha, no mundo perfeito, ela mesma produziria as memórias ruins. Mesmo que você conseguisse criar sua filha num mundo sem medos, cara, não vou deixar minha filha ver nada que possa gerar medo nela, do monstro, o escuro, nada. Ela mesma ia criar os próprios medos. Até porque isso é importante para que ela possa superar os medos. Então comece a trabalhar com sua filha, comece a ensinar sobre o cérebro, que ela pode entender que ela não é necessariamente o que o cérebro dela diz que ela é. Que ela pode entender que existem memórias que suscitam emoções negativas no sentido de afastar ou de desagradáveis, mas que ela pode aprender a lidar com essas memórias. Por exemplo, dá um exemplozinho simples para você. Imagina que seu filho tá com raiva porque você falou que iam passear e aconteceu alguma coisa e você não foi mais passear. E ela tá com essa memória registrada lá do momento que você falou que não ia mais passear. E aí ela falou, agora eu não acredito mais na mamãe. Eu tô frustrado, tô com raiva de vocês e tudo mais. Aí você consegue mostrar para ela, ó, filho, essa é uma memória que você tem de um momento que aconteceu. E isso que você está sentindo também é passageiro. Mas vamos lá. Você tem essa outra memória aqui de quando a mamãe fez. Você tem essa outra memória aqui de um momento de conexão forte entre a gente. Você tem essa outra, essa. Você está percebendo como que cada memória vai gerando um significado para você? E você consegue conversar isso com as crianças. 5 anos, você consegue conversar essas conversas com a criança. E aí você vai mostrando como que cada memória gera um significado e como que ela pode escolher como ela age de acordo com os significados que ela tem das memórias. Porque os significados não são absolutos. Não é que tem uma memória que dá um significado que isso determina a minha vida. Então começa a ter momentos de conversas assim com sua filha, começa a ter momentos para sua filha olhar para dentro dela. Então você pegou ela na escola, está indo para casa, faz um joguinho com ela, filha, eu estou sentindo fome, o que você está sentindo? Eu estou sentindo fome, estou olhando para dentro de mim, uma sensação do meu corpo. Hoje eu senti chateado na hora que me fecharam no trânsito, me fala algo que você sentiu hoje. Aí você começa a fazer esse exercício dela olhar para dentro dela, e um pouco mais na frente você vai começar a conversar com ela sobre as emoções. E aí, cara, você vai ver como vai facilitar a sua vida. Assiste a série, para você é obrigatório. Assiste a série Forjando Filhos para a Vida, vai ter muitas ferramentas lá de como que você pode fazer isso com sua filha, principalmente a fortalecer esse vínculo entre vocês. Cara, tarefinha de casa, não perde a série Forjando Filhos para a Vida. É bem importante para você que está passando por esse momento. A Rô Alves falou aqui, ó. Por isso hoje eu me dedico tanto, porque quando meus filhos forem adultos, eles vão tomar as próprias decisões. E tem que tomar as próprias decisões, né? Acontece que as decisões futuras dos seus filhos têm muita influência na formação que você dá para ele hoje. Cheguei agora, como construir essa confiança uma vez que os avós tiraram isso? Por que os avós tiraram isso? E eu não sei que confiança é essa que você está falando, mas o Telegram vai ter o áudio da live. Mas vê só, deixa eu só te falar uma coisa. Você está transferindo para os avós a educação dos seus filhos, tá? A avó não educa. Quem educa é pai e mãe. A culpa do meu filho não ter confiança é dos avós, cara. E por que eles estavam com os avós? Porque eu levei para lá. Certo? Então não transfira para os avós uma responsabilidade que é sua. Educar é seu, cara. Vai lá no Telegram, escuta o áudio
da live, mas o primeiro passo, cara, você não vai conseguir construir confiança nos seus filhos enquanto você transferir a responsabilidade da educação dos seus filhos para terceiros, mesmo que sejam os avós. Avô não é para educar. O avô já está mais para lá do que para cá. Então, o papel do avô é outro, o papel dos pais é educar. É legal eu dar nome, tipo eu falar com ele que ele está com tédio, sim, dê nome para ele, dê nome. Tudo que o seu filho sente é importante que ele tenha um nome. Então, a Rô Alves perguntou aqui, eu falei em algum momento sobre a criança lidar com o tédio. É importante ela saber o que ela está sentindo. Se é tédio, é importante ela ter um nome, porque é algo que antes era meio abstrato. Poxa, o que é isso aqui? Caramba, eu não sei o que eu estou sentindo. Ah, agora está mais fácil. Se eu sei o que é, mais fácil de lidar. Se ela está triste, é importante que ela tenha um nome triste. Se ela está com raiva, é importante que ela tenha um nome raiva. Se ela está frustrada, se ela está com medo, se ela está chateada, se ela está irritada, se ela está empolgada, se ela está feliz, se ela está... É importante que ela tenha um nome, certo? Então, dá sim, com certeza, cara. É fundamental você dar um nome. A Jaque falou aqui, ó. Meu filho tem 3 anos. Muitas vezes chego muito cansado do trabalho, mas tento usar o tempo que tenho para ficar com ele, mesmo muito cansada. Massa. Eu também não tenho coragem de deixar ele completamente sozinho. Ó, que bom que você está andando na direção da sua decisão, se esforçando nesse sentido. E é isso mesmo, tá? Você tem o direito de descansar? Tem, mas antes do direito de descansar, você tem o dever de cuidar dos seus filhos. É isso mesmo. E se você não consegue deixar ele completamente sozinho, ah, por que não? Será que a casa não é um local que realmente seja seguro? Se não for seguro, não dá, né? Mas tem como você construir um quarto que seja seguro para ele. E aí você vai treinando, vai fazendo esse corte do cordão umbilical que está ligando você ao seu filho. Talvez não seja nem ele a você, né? Eu estava conversando ontem com uma mãe, ela me dizendo como que foi difícil terminar a amamentação. E não por causa da filha, mas por causa dela. Como que a filha chegou um momento que falou, ah, mamãe, eu não quero mamar mais não. Ela não verbalizou assim, né? Mas a filha simplesmente não quis mais. Ela disse que sofreu porque parou a amamentação. Então talvez seja um pouco com você, mas lógico que você não vai deixar o seu filho em ambientes que não são seguros. A Carol falando aqui, ó. Carol, um abraço, Carol. Carol é casada com meu irmão. Isso começa quando bebê. Eu deixava a minha brincando sozinha e hoje assistindo sua live muitas fichas caíram. E não à toa sua filha é desenrolada pra caramba, né? A Julinha tá com 11 anos, 12 anos. E, cara, é uma menina que não parece que tem 11 anos. Ela tem que viver as coisas próprias de criança, mas ela tem uma maturidade que, comparada à média, é acima da média. Tem um filho de 4 anos. É ruim que ele brinque sozinho e tem um bebê de 3 meses. Não é bom que ele brinque sozinho. É bom, tá? Não tem problema com isso. É bom que ele brinque sozinho, é bom que ele brinque com outras crianças. Nem, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O que fazer quando meu filho tem acesso de raiva? Porque foi dito não para ele, 3 anos. Ó, procura sobre birra aqui no canal. Mas saiba que um momento de desequilíbrio emocional, um acesso de raiva é um desequilíbrio emocional, seu filho está comunicando para você que ele não tem habilidade para se manter equilibrado diante do não. Você precisa ajudar o seu filho a aumentar a capacidade dele de se manter equilibrado. Então, o que você vai fazer com 3 anos? Você primeiro tem que perceber se é uma birra de verdade, uma birra raiz, ou é uma birra aprendida. E aí, dependendo do seu entendimento, você vai conversar com ele falando coisa do tipo, filho, eu entendo que você está chateado porque recebeu não, mas a forma certa de você comunicar sua chateação é essa aqui. Se você quiser deitar, rolar, gritar, fica aí fazendo, eu estou aqui, mas eu não vou dar para você o que você quer. E quando é uma birra de verdade, é porque simplesmente seu filho não consegue controlar. 3 anos eu já não sei, tá? Pode ser que seja de verdade. Mas quando ele é mais novinho, é simplesmente ele realmente não consegue controlar. O cérebro dele emocional ainda é muito mais forte do que o outro, e aí ele tem aqueles acessos de raiva. Você deixa ele manifestar a frustração dele, você não impede com que ele viva a frustração, mas você está disponível emocionalmente para ele. Quando ele quiser vir para você, ele vem. Bernardo gostou de brincar sozinho no berço da Marcela. Que massa. Ficou lá por um tempo brincando sozinho. O Bernardo tá com 1 ano e 8 meses, né? Eu acho que é isso. E a Marcela tá chegando. A Marcela tá mais uns meses, tá por aí. Que bom que o Bernardo ficou lá sozinho. Como saber qual birra é?
você vai ter que ter discernimento olhando para o seu filho. Por exemplo, imagina que o filho está chorando, 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 você olha para ele e não tem uma lagriminha no olho dele. É um sinal fisiológico de que aquele choro não é fisiológico. Imagina que seu filho está chorando, chorando, você dá uma espiadinha assim e ele está brincando. Está dentro do quarto. Ah, eu vou brigar com meu filho por causa disso. Você não precisa brigar com ele por causa disso. Mas você precisa deixar claro que não é essa a comunicação que ele vai conseguir o que ele quer. E também converse muitas vezes com ele sobre frustração, sobre não, sobre tudo isso. Assiste a série Forjando Filhos para a Vida. Isso vai te dar muitas respostas. E eu vou fazer uma outra live sobre birra. Esse é um tema que eu nunca venço. Mas teve uma mãe ontem que pediu uma live sobre birra. Passando esses 15 primeiros dias que as lives já estão definidas, eu faço uma live sobre birra para vocês. Mas tem material no canal aqui também. Dá uma procurada, o que você acha. Obrigado, André. Se eu tivesse acesso às informações que você passa, teria feito muita coisa diferente. Algumas acertei, mas hoje vou aplicar na Zara, que ainda tem 2 meses. Se eu tivesse acesso às informações que eu tenho hoje, eu teria feito diferente com o meu filho Miguel também. E com certeza, se eu tivesse hoje acesso às informações que eu vou ter daqui a 10 anos, hoje eu estaria fazendo diferente do que o que eu faço. Então, cada um vai vivendo o seu próprio tempo. Eu acho que é muito mais sobre a direção que a gente caminha do que se a gente acerta sempre, tá? Valeu, gente. Falando aqui, quando for birra de verdade, você vai saber. Tem mais aqui, eu pensei que tinham acabado os comentários. Como lidar com a falta de paternidade aos 9 anos? Minha filha fica muito chorosa e nervosa ao mesmo tempo. Fernanda, eu falo com pais de filhos até 7 anos. Eu tive aula de empreendedorismo na universidade e quem me ensinou, quem deu aula foi um professor concursado. Não tenho nenhum problema com um professor concursado, mas eu não quero aprender com um professor concursado como empreender. Eu quero aprender com um empreendedor. Então eu falo com pais de filhos até 7 anos porque é o que eu vivo. Se eu for falar mais do que isso, eu vou falar de teoria e eu respeito demais vocês para não ficar aqui falando de teoria. Tá joia? Mas a única coisa que eu digo, que aí é indiferente da idade, é um assunto que tem que ser conversado. Quando ela trouxer, não evite, converse. Pegue o ponto de vista dela, faça ela contar as histórias, converse, não fuja do assunto, tá bom? Isso é o máximo que eu te falo, porque isso é independente da idade. André, meu filho, ele prefere brincar, correr, do que ficar em celular. Que massa. Será que estou errando não dando o celular? Tem quantos anos o seu filho? Não, você não está errando, não. Você está acertando. Não dando o celular para ele, você está acertando. O Rossandro Klingen, provavelmente vocês sabem quem é. Ele é bem famosinho nas redes sociais. E ele é um psicólogo e tudo mais. Ele não é pai, não. Mas ele fala que nunca viu um estudo onde seja benéfico a criança ter um celular com menos de 14 anos de idade. 14 anos de idade. É a idade para o seu filho começar a ter celular. Não tem um estudo que traga coisas boas para as pessoas com menos de 14 anos de idade que tem celular. Então, seu filho com 4 anos, você está acertando não dar celular. Quer dizer que o seu filho não pode assistir nenhum desenho? Pode. O meu filho assiste desenho no meu celular. O meu filho tem uma cota de 1 hora por dia de desenho, tá? Segundo a Organização Mundial da Saúde, na idade dele, 1 hora é saudável. E ele gosta de assistir, eu não vou dar um pergaminho para o meu filho. Não vou falar, não, você tem que... Não. Existem as coisas do tempo presente. Então, meu filho assiste celular, assiste desenho no meu celular. Ele não tem o celular dele, mas ele assiste dentro do que é saudável, de 1 hora. Então, é 1 hora de telas, tá? Seja celular, tablet, televisão, não é 1 hora de celular mais 1 hora de televisão, mas... Essa é a recomendação da Organização Mundial da Saúde. Veja a sua realidade dentro da sua casa. Mas você está fazendo certíssimo não dando o celular para o seu filho de 4 anos de idade. Ele não tem que ter celular, não. Bom, gente, forte abraço.